Agora eu quero falar da família do pequeno Arthur, de 2 anos, que busca justiça. A permissão para sepultar o corpo encontrado no rio Tibagi, lá em Tibagi, no interior do estado, é uma luta a partir de agora. Daniel Petroski. O pai e a mãe de Arthur da Rosa Carneiro estiveram nesta quarta-feira no Instituto Médico Legal de Ponta Grossa para a coleta de material genético. As informações serão confrontadas com o DNA do corpo localizado no rio Tibagi e que ainda não foi liberado. Para a família, não há dúvidas. O corpo é de Arthur, que estava desaparecido desde a semana passada em Tibagi, no interior do Paraná. Mas para a justiça, a identificação só será possível depois do resultado dos exames, que pode demorar até 3 meses. Agora, a família busca um alvará judicial, ou seja, uma liberação para poder sepultar o corpo. Em nota, a Polícia Civil informa que não foram observados sinais de violência no corpo, mas que a causa da morte só poderá ser determinada após o resultado dos exames feitos pelo médico legista. O corpo foi encontrado com as roupas usadas por Arthur no dia do desaparecimento e também de fralda, o que afasta a relação do caso com a fralda encontrada e recolhida no primeiro dia de buscas. O corpo do menino Arthur da Rosa, encontrado no rio Tibagi, no Paraná, continua no Instituto Médico Legal e ainda não foi liberado para sepultamento. A família vive dias de dor e angústia, pois o processo de liberação depende da conclusão dos exames periciais, que vão apontar a causa exata da morte. O caso comoveu a população e levantou uma série de questionamentos sobre o que realmente aconteceu com a criança de apenas 2 anos. Segundo informações, os peritos ainda estão analisando detalhadamente o corpo da vítima, buscando respostas para esclarecer se a morte foi realmente acidental ou se houve algum tipo de crime por trás dessa tragédia. A demora acontece porque os exames realizados em casos como esse são extremamente delicados e detalhados. Eles precisam identificar se Arthur morreu por afogamento, se foi agredido ou se foi levado até o local. O laudo final só será liberado quando todas as análises estiverem concluídas, e isso pode levar semanas ou até meses. A perícia trabalha com cuidado para não deixar nenhuma dúvida ou brecha. Cada detalhe, cada marca e cada circunstância encontrada no corpo pode indicar um caminho diferente na investigação. Por esse motivo, os profissionais envolvidos não podem acelerar o processo sem comprometer a precisão das informações. Enquanto isso, a família de Arthur sofre com a espera. O sepultamento, que seria um momento de despedida e de buscar algum alívio em meio à dor, ainda não tem previsão. A mãe, os familiares e a comunidade vivem uma mistura de tristeza, revolta e desespero. O menino estava desaparecido havia 6 dias, quando o corpo foi localizado no rio. Desde o início, o caso gerou muitas dúvidas, pois não ficou claro como uma criança de apenas 2 anos poderia ter saído sozinha de casa e chegado até um rio sem que ninguém percebesse. Esse detalhe alimenta as desconfianças e faz com que a polícia não descarte nenhuma hipótese. Equipes de bombeiros e cães farejadores participaram intensamente das buscas. O local onde o corpo foi encontrado já havia sido vistoriado outras vezes, o que também aumenta a estranheza. Algumas pessoas acreditam que a criança possa ter sido levada e que o corpo só foi deixado lá depois. Outras ainda acreditam em um possível acidente. A verdade é que o caso está cercado de perguntas sem respostas, e apenas os exames periciais poderão esclarecer o que realmente aconteceu com Arthur. A investigação da polícia segue em sigilo, mas os agentes continuam ouvindo familiares, vizinhos e pessoas próximas à criança. Cada depoimento é importante para montar a linha do tempo e entender os últimos momentos antes do desaparecimento. A polícia analisa as informações com cuidado e atenção para evitar erros que possam prejudicar a busca pela verdade. A comunidade acompanha cada passo do caso, esperando que a justiça seja feita e que nada fique impune. O laudo médico legal é uma peça fundamental para o inquérito. Ele poderá indicar se houve sinais de violência, se Arthur estava com alguma substância no organismo, se sofreu agressões ou se realmente morreu afogado. Todos esses detalhes são essenciais para direcionar as próximas etapas da investigação. Quanto mais complexa a análise, maior o tempo necessário para obter os resultados completos e confiáveis. Isso explica por que a demora para a liberação do corpo demora tanto nesses casos.
Enquanto os exames não ficam prontos, a família de Arthur permanece de luto e sem a chance de realizar o sepultamento. O caixão, as flores, as homenagens e as despedidas ficam suspensos. A dor de perder uma criança tão pequena é imensa, mas a dor de não poder enterrá-la e buscar um pouco de paz é ainda maior. Amigos, vizinhos e pessoas de outras cidades fazem vigílias e orações pedindo conforto para os familiares e justiça para que a verdade venha à tona. A comunidade de Tibagi e de todo o Paraná acompanha o caso com atenção. Muitos acreditam que esse não pode ser mais um episódio esquecido pelo tempo. A história de Arthur mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais e muitos cobram das autoridades respostas rápidas e firmes. Ninguém quer que o caso termine sem culpados se for confirmado que houve crime. A pressão da opinião pública cresce a cada dia, e isso também faz com que as autoridades tratem a investigação com ainda mais responsabilidade. O tempo passa, mas a dor permanece viva no coração de quem amava Arthur. O rostinho inocente do menino se tornou símbolo de uma tragédia que não pode ser ignorada. A justiça precisa ser feita, a verdade precisa ser revelada e a família precisa de respostas para conseguir viver com um mínimo de paz. Cada dia que passa, sem novidades, aumenta a tensão e a revolta de quem acompanha o caso de perto. O Brasil inteiro está com os olhos voltados para Tibagi, esperando que esse mistério seja desvendado e que Arthur possa finalmente descansar em paz. A liberação do corpo é apenas o primeiro passo para encerrar esse ciclo doloroso. Mas, mais importante do que o sepultamento, é descobrir a verdade. Saber se alguém foi responsável, se houve negligência ou se realmente foi um acidente. Só assim a justiça poderá agir e a família poderá iniciar o processo de luto de forma menos dolorosa. Até lá, resta apenas esperar pelos laudos, pelas investigações e pelas respostas que todos esperam ouvir. A história de Arthur da Rosa não pode ser esquecida, porque por trás dela há uma criança que merece justiça. Testemunhas ainda serão ouvidas e a equipe da Polícia Civil deve encerrar nos próximos dias a perícia em imagens de câmeras de segurança coletadas próximas à casa da família. Deixa eu falar com o Jota aqui. A gente acompanha nessa vida de reportagem, a gente acaba acompanhando várias histórias, né, Jota? Mas quando a gente se depara com uma situação dessa, uma criança de 2 anos, indefesa, acho que é de cortar o coração, né, Jota? É difícil de a gente entender, aceitar, a gente poder compreender algumas coisas diante do que a vida apresenta, né, do que vem acontecendo. É impossível a gente imaginar o coração do pai e da mãe nesse momento. Você, Bitar, é pai, eu sou pai, uma boa parte da nossa equipe também tem seus filhos e os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Independente da situação, se a gente tiver a escolha, a gente troca de lugar em casos assim. É ou não é? A gente troca, Bitar. A gente se dispõe a dar a vida. Esse é o nosso papel de pai, esse é o nosso papel de mãe. E aí a gente começa a refletir, cara. Imagina passar por uma situação dessa, como deve estar o psicológico desse pai totalmente abalado, dessa mãe totalmente abalado, e o sentimento de culpa que eles estão carregando nesse momento por acharem que foram assim, talvez ali, a gente podia ter cuidado um pouco mais, mas criança é imprevisível. Mas é necessário também um trabalho investigativo delicado, com todos os detalhes e minúcias desse caso, para não restar nenhuma dúvida, até se apresentar uma resposta à família. E as responsabilidades devidas que, porventura, vierem a ser descobertas na investigação desse caso, devem ser aplicadas com o rigor da lei, Vitar. É isso, claro, aos pais, os nossos mais sinceros sentimentos diante de uma tragédia, assim, inimaginável, né? É isso, nenhum pai, nenhuma mãe merece passar por uma situação dessa. É o que eu falei, né? Não é a ordem natural. A ordem natural da vida é que os filhos enterrem os pais, até por questão de idade, das comorbidades. Não é natural, não é o ciclo natural. Ainda mais uma criança de 2 anos, gente. E agora a família está tentando na justiça a permissão para sepultar o corpo desse menino. Imagina você estar passando por esse luto, por essa dor, que não tem como a gente mensurar e ainda você ter que lidar com essas burocracias. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Nossos sentimentos, mais uma vez, à família aí do Arthur, né? Que Deus possa confortar o coração de vocês e que tudo dê certo, né? Que a justiça entenda o que vocês estão querendo nesse momento, que é só uma despedida desse menino de 2 anos. Esse anjinho que já fica lá ao lado do Papai do Céu novamente e que Deus conforte o coração de vocês.